Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Bom, primeiro já vou avisar o motivo de eu estar gravando num local diferente, né? Estou gravando aqui de dentro do carro porque não estou em casa. Estou em Recife, meus amigos, capital de Pernambuco. Estou aqui nessa belíssima cidade, né, de Recife. Quero saber, inclusive, se tem vascaínos aqui de Recife que me assistem, se tem vascaínos de Pernambuco, né, que assiste aqui o canal. Enfim, deixa aí nos comentários. Estou aqui em Recife por motivos óbvios, né? O Vasco vai enfrentar a equipe do Sport no domingo e estou aqui para estar presente nessa partida, ficar mais perto do Vasco, enfim, e aproveitar um pouco dessa cidade maravilhosa também, que é Recife. Então, de hoje até domingo, a gente vai ter aí os vídeos num cenário um pouquinho diferente, os horários um pouquinho diferentes também do que vocês já estão acostumados, mas o conteúdo vai continuar saindo aqui no nosso canal. Bom, antes, um recado aqui para você, né, que está chegando no canal pela primeira vez. Eu conto com a sua inscrição, seja muito bem-vindo. Todos os dias a gente tem conteúdo aqui sobre o Vasco, conteúdo gratuito, tá? É gratuito e sempre será. A única coisa que eu te peço é a sua inscrição, que é muito importante para o canal continuar crescendo. Vai ter uma novidade muito boa no canal em breve, uma parceria muito bacana que a gente fechou aqui. Estou muito ansioso para poder anunciar para vocês e, pô, só tenho a agradecer porque esse tipo de parceria só é possível graças a você que me assiste, a você que está chegando, se inscrevendo, deixando o like. Então, pô, muito obrigado mesmo, muito obrigado de verdade. Bom, vamos falar nesse vídeo sobre o paraguaio que o Vasco está contratando. A gente vai falar sobre o Figueiredo, atacante do Vasco que está emprestado e está sendo vendido aliás, ele está no América, né? Está sendo vendido para o futebol de Portugal. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre Paulo Henrique, que pode ser desfalque no jogo contra o Sport. A gente vai atualizar também a situação do Nathan Silva. Enfim, tem muita coisa aqui. O vídeo começa depois da vinheta. Antes, deixa o like, se inscreva. A vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, hein, direto para os assuntos, sem enrolação, bora falar de Vasco da Gama, daquele jeito que você gosta. E vou começar aqui falando sobre o paraguaio que o Vasco está contratando, né? O Vasco está fechando a contratação do meia paraguaio de 18 anos, o Brian Granci, jogador do Olímpia. O Vasco está muito próximo, né? Está em tratativas finais para fechar com esse jogador que estava na mira do São Paulo, estava negociando com o São Paulo, mas o Vasco conseguiu ali dar, de certa forma, um chapéu no tricolor paulista para poder fechar com esse jogador. A informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos é que o jogador deve chegar ao Vasco por empréstimo e ser incorporado ao elenco sub-20 do Vasco da Gama. Neste momento, os clubes estão em fase de trocas de documento. O jogador é esperado no Rio de Janeiro para realizar os exames médicos e assinar o contrato de empréstimo com o Vasco da Gama. Se der tudo ok, né, com os exames médicos, o atleta deve ser anunciado de forma oficial na próxima semana. Então, o paraguaio de 18 anos, Brian Granci, próximo aí de fechar com o Vasco da Gama, foi uma notícia, inclusive, que a gente trouxe aqui no canal Machão da Gama, na primeira edição, no vídeo da manhã aqui do nosso canal. O Vasco já fez um movimento parecido com o Matias Galarza, né, que num certo momento acabou não dando certo, chegou a ser utilizado no profissional do Vasco, mas a gente pode dizer que depois a carreira do Galarza andou, né? Hoje ele está no River Plate. Enfim, é o Vasco buscando aí contratações dos mercados aqui da América do Sul. Uma boa sorte ao Brian Granci, né, bem próximo aí de se tornar jogador do Vasco da Gama. Agora, a gente vai falar sobre um jogador que é cria do Vasco, está emprestado ao América Mineiro e está muito perto de ser vendido. O Figueiredo, o garoto processo, né? Só vive o propósito, quem suporta o processo.
O Figueiredo está jogando a Série B pelo América Mineiro e tá bem, né? É um dos destaques do América Mineiro, assim como o Cauã Barros também era e retornou ao Vasco agora. E o Vasco está muito perto de fechar a venda do Figueiredo por 5 milhões de reais ao Alverca de Portugal. O valor que o Alverca vai pagar ao Vasco por Figueiredo é 750 mil euros, que na cotação atual dá quase ali 5 milhões de reais por 50% do atacante, que já aceitou a proposta de 3 anos de contrato do time português. As 4 partes envolvidas no negócio, Vasco, Alverca, Figueiredo e América Mineiro, estão finalizando ali os últimos detalhes para que essa operação seja fechada. O América Mineiro já definiu que não vai cobrir a proposta do Alverca, mas, por contrato, tem direito a 10%, né, dessa transferência por conta da taxa de vitrine. Então, o América Mineiro vai pegar 10%, o Vasco vai pegar aí um valor importante aí dessa venda do Figueiredo. Uma boa sorte, né, o Figueiredo, que sempre honrou a camisa do Vasco, pode não ter sido lá um dos melhores jogadores, mas sempre honrou, jogou com muita vontade, e a gente deseja aqui muita sorte, né, ao Figueiredo na sequência da sua carreira, ele indo agora para o futebol europeu, para a segunda divisão de Portugal. Bom, vou falar agora sobre uma negociação de zagueiro, né? Nathan Silva, o Vasco está tentando essa contratação, o Vasco já fechou com o Carlos Cuesta e negocia com o Nathan Silva. E a informação do jornalista mexicano René Tovar, que tem muita relevância, né, no noticiário mexicano, ele entrou em contato com o pessoal do VDG Cast, que está apurando também a informação sobre o Nathan Silva, e segundo esse jornalista, estava tudo certo para a negociação ser sacramentada, mas os clubes voltaram a divergir sobre o negócio. De acordo com o repórter, o Vasco se mostrou disposto a comprar o defensor num primeiro momento. O Pumas do México estava de acordo, mas o Vasco tentou mudar a forma da operação e o negócio começou a desandar. O Vasco tentou acertar por empréstimo, mas o Pumas do México não está interessado em ceder o zagueiro por empréstimo nesse momento. Então, meus amigos, nesse momento a situação do Nathan está dando uma esfriada, né? A situação está indefinida, mas está dando uma esfriada nessa situação do Nathan Silva. Tendo novidades, é claro, a gente vai trazer aqui no canal. Para encerrar esse vídeo, Paulo Henrique, um dos principais jogadores do Vasco, que saiu, né, no último jogo, entrou o Puma Rodrigues. O Paulo Henrique é dúvida e não deve enfrentar o Sport Recife no jogo de domingo. Na coletiva de ontem, o Diniz praticamente descartou a presença do PH no jogo contra o Sport no domingo na Ilha do Retiro. O atleta deve ser preparado para o jogo contra o Botafogo da volta da Copa do Brasil. É isso, meus amigos. Essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Vou aproveitar esse vídeo aqui para mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Alexandre, né? O Xandinho que é atleta do esporte. Ele joga hóquei, né, no esporte. É um grande amigo, hoje me buscou no aeroporto. Me recebeu super bem aqui na cidade. É um torcedor fanático do esporte, cara. Mas como toda pessoa de bem, né? Assim como todo mundo que assiste aqui, eu sei que todo mundo aqui é torcedor de bem, que não, por mais que Vasco e Sport tenha lá uma certa rivalidade, etc e tal, mas ninguém, aqui ninguém briga com ninguém porque torce para um time diferente, nada do tipo. Então, assim, mandar um grande abraço aqui pro Xandinho, que me recebeu super bem aqui em Recife, me buscou no aeroporto. Claro que no domingo eu quero que o Sport perca, ele vai torcer contra o Vasco, quer que o Vasco perca, mas fora disso, enfim, é uma grande amizade também que a internet, que o Vasco e que o Sport proporcionou. Um abraço aí, saudações, deixa o like, se inscreva, até a próxima. Fui!